geometria? Hoje é geometria. Desculpa, pessoal. Perdão. Tá certo. Matemática que a gente foi até a página 107. Hoje é geometria. Obrigado, Ana. Nada, tio. Dei uma viajada aqui. Geometria a gente não começou ainda, né? Na verdade, pessoal, no módulo 3 a gente não tem capítulo de geometria, não. A gente vai ter que ir lá para o módulo 4. Vocês estão com o módulo 4 aí? Hein? Peguem o módulo 4, vamos lá para a página 100. Todo mundo viu? Todo mundo pegou já o módulo 4, gente? Aguardando aí um retorno de vocês para a gente começar. Todos com o módulo 4 já? Ninguém responde nada. O que houve? Hein, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Já peguei, Júnior. Módulo 4, Carol. Página 100. Ângulos. No módulo 4. O módulo 4 é praticamente todo de geometria. Isso, geometria. Bom dia, Júlio. João, módulo 4. Bom dia, Renan. A gente vai para o módulo 4, tá? Para trabalhar a geometria. Página 100. Isso, João. Eu posso virar a câmera aqui? O módulo 4, Júnior, o livro? No módulo 3 não tem capítulo de geometria, a gente foi para o 4. Os capítulos de geometria estão divididos no módulo 2 e no módulo 4. É bom que a gente esse está em aqui? casa, não precisa carregar peso, né? É o quê? É esse aqui? Eu acho que sim. Abre aí o livro, bota na página 100. Peraí. Tá escrito ângulos. Capítulo 10, ângulos, não é isso? É. É isso aí. Tá bom? Tá bom, obrigado. Bom dia, Vivi. Vivi, módulo 4, tá? Página 100. Ângulos. Módulo 4. Vou alternar aqui, tá? O modo da câmera, tá? Tá bom. Começando. Então a gente está aqui, né?
Módulo 4, ângulos. Tá? Matéria do terceiro bimestre, tá? Então, vamos lá. A gente já viu um pouquinho sobre ângulos. Agora, nesse capítulo, a gente vai aprender a efetuar cálculos, né, com as medidas dos ângulos. Tá bom? A Torre de Pisa, na Itália, conhecida em todo o mundo por sua inclinação. Ela se deve ao fato de ser alta e estar localizada sobre um terreno argiloso e instável. Ao final de sua construção, a inclinação era de pouco mais de 1 grau. Na década de 90, chegou a 5,5 graus, quando foram tomadas algumas medidas para diminuir essa inclinação. Então, vamos para a página 101. Você já visitou algum ponto turístico no Brasil ou em outro país? Se sim, comente essa visita com seus colegas. B. Com a obra feita na década de 1990, a inclinação da torre diminuiu cerca de 1,5. Quantos graus aproximadamente passou a ter a inclinação da torre? E aí, pessoal? Chegou a 5,5, diminuiu 1,5, ficou sendo de quanto? Hein, gente? Pode repetir, por favor? Era de 5,5 na década de 90. Aí eles fizeram uma obra e essa inclinação diminuiu cerca de 1,5 graus. Quanto passou a ser aproximadamente a inclinação da torre? 4 graus? 4 graus, isso aí. Pesquise a respeito de outros monumentos históricos espalhados pelo mundo e cite para os colegas algumas características deles. Então vamos lá, vamos para a página 102. Vamos ao que interessa. O estudo dos ângulos, né? Vamos lá. A professora de matemática levou para a sala de aula um leque para representar alguns giros em torno de um ponto fixo. Veja alguns giros que ela representou com esse objeto. Então, aqui, ela fez o giro de 1/4 de volta, fez o de meia volta, fez o de 3/4 de volta e abriu o leque todo, fez o giro de uma volta inteira. Esses giros nos dão ideia de ângulo, podendo representá-los da seguinte maneira: ângulo de 1/4 de volta, ângulo de meia volta, o ângulo de 3/4 de volta e o ângulo de uma volta completa. Observe outras situações em que a ideia de ângulo está presente. Em regiões frias, o formato dos telhados das casas em ângulos menores ajuda a evitar o acúmulo de neve, ou seja, fazem uma inclinação, né, uma caída maior no telhado para evitar o acúmulo de neve nos telhados. A medida do ângulo de inclinação em rampas de acesso determina maior ou menor esforço para a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Então, quanto menos íngreme, né, menor é o ângulo formado da inclinação das rampas, mais fácil é o acesso para pessoas com necessidades especiais. Aí nós temos a definição de ângulo. Ângulo é uma figura geométrica formada por duas semirretas. Vejam ao lado os elementos de um ângulo. Então, aqui nós temos um ângulo desenhado aqui à direita, tá? Aqui embaixo na tela. Esse ângulo é chamado de ângulo AOB ou ângulo BOA. Tá? Os lados dele, são as semirretas que o formam. Então, aqui nós temos a semirreta OA e a semirreta OB, formando esse ângulo aqui. E o ponto de origem dessas semirretas é o ponto O, ele é chamado de vértice. Tá? Então, nós temos o vértice, o ponto O, as semirretas, que são os lados OA e OB, e podemos indicar o nome do ângulo, como havia falado, por O com circunflexo, ou AOB, ou BOA também. Tá bom? Vamos para a página 103. Um dos que usamos para expressar a medida do ângulo é o grau. 1 grau corresponde à medida do ângulo de cada uma das partes obtidas ao dividirmos o círculo em 360 partes iguais. O transferidor é um instrumento usado para medir ângulos.
Observe dois modelos desse instrumento. Nós temos o transferidor. Bom dia. Nós temos o transferidor de 360 graus e temos o transferidor de 180 graus. Lucas, a gente está no módulo 4, tá? Tem que pegar o livro, módulo 4. A gente está na página 103. Tá bom? Então, aqui nós temos os dois modelos de transferidor. Tá? Aqui, né, aumentado está o ângulo de 1 grau. A medida de cada ângulozinho corresponde a 1 grau. Tá? A mesma coisa acontece no transferidor de 180 graus. Para medir um ângulo com o transferidor, posicionamos o centro, né, do transferidor sobre o vértice, como está aqui representado na figura. Tá? Então, o centro do ângulo, que é o vértice, coincide com o centro do transferidor. Tá? Uma das semirretas fica passando na direção do zero. Tá? E para medir, basta ver aonde a outra semirreta está batendo. Aqui está no meio, entre o 60 e o 70, exatamente no tracinho do meio. Portanto, a medida desse ângulo AOB é de 65 graus. Tá? Então, nós indicamos aqui, ó, AOB é igual a 65 graus. De acordo com sua medida, podemos classificar o ângulo em agudo, reto, obtuso ou raso. Tá? Quando o ângulo está entre 0 e 90 graus, a gente chama esse ângulo de ângulo agudo. Tá? Quando o ângulo mede exatamente 90 graus, a gente chama de ângulo reto. Quando ele tem uma medida maior que 90 e menor que 180, a gente chama de ângulo obtuso. E quando ele tem medida de 180 graus, que é metade da volta, a gente chama de ângulo raso. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até agora aí, no estudo dos ângulos? Não. Não. Tudo bem? Isso a gente já tinha visto alguma coisa no passado, né? Tá? Aí nós temos a indicação embaixo aí do ângulo reto, que geralmente a gente usa esse símbolozinho, né? É o desenho do ângulo com um quadradinho com a bolinha no meio. Toda vez que vocês virem o ângulo com esse símbolozinho do quadradinho com a bolinha no meio, a gente já entende que aquele ângulo ali mede 90 graus. Tá? Mesmo sem estar o valor, né, o número na figura, se tiver esse desenhozinho, esse símbolozinho, a gente já sabe que a medida naquele caso ali é 90 graus, tá bom? Vamos para a página 104. A página 104 nos ensina a construir um ângulo, tá? Que é bem simples também, tá? Primeiramente, do mesmo jeito que a gente mede, a gente coloca o transferidor, no centro dele a gente marca um ponto e no zero a gente marca um outro ponto, tá? A partir daí a gente traça uma reta. Foi aqui. Traçamos uma reta, uma extremidade dela ficou em cima do eixo, né, do centro do transferidor e a outra passando pelo zero. Em seguida, pessoal, a gente vai na medida que a gente quer construir do ângulo. Esse exemplo ele está falando em 48 graus. Então, a gente vem aqui, ó, uma está passando no zero, em seguida a gente vai na outra, exatamente no 48 graus, e marca um pontinho. Marcado o pontinho, a gente tira o transferidor e une o centro, né, o ponto que a gente determinou como centro, como origem do ângulo, e esse ponto que a gente marcou no 48 graus. Aí está traçado o nosso ângulo de 48 graus. Deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida na construção do ângulo? Deu para entender. Deu para entender? É bem simples. Todo mundo entendeu, gente? Sim. Sim. Então, beleza. Sim. Então, a gente começa traçando uma reta, né? Tracei uma reta. Em seguida, a gente pega o transferidor, coloca uma extremidade da nossa reta em cima do centro do transferidor, tá? E a reta tem que passar pelo zero do transferidor. Então, a gente coloca o transferidor posicionado em cima dessa reta, de que uma das pontas fique no zero e ela passe, fique no centro, desculpa, e que ela passe pelo zero em um dos lados do transferidor. Tá bom?
Aí, em seguida, a gente deixa o transferidor ali em cima e marca um ponto na medida que a gente quiser traçar. Se eu quiser traçar um ângulo, por exemplo, de 120 graus, eu venho aqui até o 120, ó, 90, 100, 110, 120 e marco o pontinho aqui. Em seguida, eu tiro o transferidor e ligo o meu centro ao ângulo de 120 graus. Aí eu vou ter um ângulo de 120 graus desenhado, né, no meu papel, na minha folha, né, no caso. Tudo bem? Tranquilo, sem dúvidas? Sem dúvidas. Beleza. Aí agora, nesse quadrado aí verde, está falando um pouco sobre a fibra ótica, né, que hoje em dia é muito utilizada aí para cabeamento, transmissão de dados aí de alta velocidade, né? Então vamos lá. A fibra ótica é um cabo de transmissão de dados em alta velocidade. Para compreender o princípio básico de seu funcionamento, imagine a seguinte construção: uma lanterna, né? Um tubo flexível com parede cilíndrica interna revestida por um espelho, né? Ao atingir a parede espelhada com um certo ângulo, a luz é refletida com o mesmo ângulo. Então a gente tem, né, o feixe de luz atravessando todo o cabo e saindo a sua iluminação aqui, né, de acordo com o ângulo formado. Quando ele vai, a iluminação vai batendo nas paredes espelhadas de dentro do cabo, tá? Aí aqui nós temos o exemplo de um cabo de fibra ótica emitindo um sinal luminoso. A transmissão de dados é feita como se a lanterna piscasse em código. Desse modo, um sensor na outra ponta da fibra transforma esse código em sinais elétricos que podem ser compreendidos por um computador, por exemplo. As camadas que compõem o cabo de fibra ótica, nós temos aí, né? Nós temos o cabo em si, o corpo do cabo, né? A fibra de fortalecimento, que é essa partezinha amarela em volta, tá? A camada de refração, que é a parte do cabo em cobre, né, que funciona dentro do cabo em si. Nós temos o revestimento desse cabo, né? Quase espirrei, perdão, gente. E aqui a fibra ótica, né? O núcleo do cabo, tá bom? Então vamos, isso foi só uma curiosidade. Vamos para as nossas atividades na página 105. Tá? Então, nós vamos fazer aí, pessoal, as atividades das páginas 105 a 107 aqui para a aula, tá? Vou pegar uma folhinha aqui para anotar. Isso é só uma introduçãozinha ao estudo dos ângulos. Depois a gente vai aprender a efetuar os devidos cálculos com as unidades de medidas de ângulo, tá? Então, hoje são 13 de agosto, não é isso? Nossa aula é de geometria. E eu passei no módulo 4, as páginas 105, 106 e 107, não é isso? Onde termina a atividade? 105, 106 e 107. Na 108 já começa o grau, né, as medidas e submedidas do ângulo, tá bom? Então vamos fazendo aí as páginas 105, 106, 107. Se tiver alguma dúvida, é só chamar. Tudo bem? Não deixem as dúvidas, hein, pessoal? Podem perguntar a hora que quiserem.
Júnior, acabei.
Fala aí, gente. Vamos lá? Pode começar a correção, gente? Eu acabei. Acabei também. Vou fazer a chamada aqui rapidinho. Ana Bárbara tá aí. Ana Clara, Tá aqui. Arthur, Presente. Breno, Não tá. Carol, Presente. Daniel. Não tá. Daniel não tem entrado mais, não, gente? Acho que a internet dele tá ruim, que ele falou pra mim. Tem 2 semanas já que ele não assiste minha aula. Diana, Presente. Ellen, também já faz tempo. Gabriel Cabral, Aqui. Ribeiro. Ribeiro tá no chat, né? Entrou agora de novo. Entrou agora. Brandão. Gabriel Brandão tá aí, né? Júlia, Presente. João Gabriel. Também nunca mais entrou, né? João Pedro, Não. Aqui. José. Hoje não tá não, José? Tá sim, tio. Tá no Tá chat. aí ele? Ô, tio, eu acho que João Gabriel foi pra outra turma. Foi pra onde? Pra 7-2. É. Também não sei se ele pode fazer isso. Lima, Júlia Costa. Júlia Costa, tá aí? Dá uma olhada aí pra mim, pessoal. Júlia Costa não tá não? Não. Tá não. Júlia Paixão. Paixão também não tá não, né? Não. Emily também nunca mais entrou, né? Laís. Presente. Laís também estava sumido, hein, Laís? Lucas Felipe. Lucas Felipe não estava aí? Saiu? Ah, deve ter saído. Ele saiu. Não, ele tá aí. Ele tava. Ele Não, tá ele mais tá não. ainda, ele tá online, ele só não tava falando. Ah, é Ah, verdade. Agora que eu vi aqui que tá online ainda. deixa ela Pedro dormida. Lucas. Dei aquela dormida. Pedro Lucas tá aí? Eu falei presente, tio. Tá. Pedro Vitor. Tá sem internet. Também deu uma sumida da minha aula. Lucien, Aqui, tio. Rafaela, Presente. Rebeca. Tá Rebeca, aí. Presente. Ivan, Eu. Sabrina. Sabrina não tá não hoje? Não, né? Stephanie. O que o João falou? Que, tio? Ah, tá. Stephanie também sumiu. Tiago. Tiago tá aí? Tá, mas
Não botou nada. Botou no chat. Vitória. Botou no chat agora. Vitória. Ela tava aí, Vitória. Ela não tá online, não. Você já tinha me chamado antes? Há muito tempo. Você tava sumido aí, né? Tá, Yasmin Rezende. Yasmin presente, Júlio. e Igor também não, né? Então, beleza, pessoal. Vamos ver o que dá para a gente corrigir aí nesse tempinho. Podemos observar a presença de ângulos em diversos objetos do nosso dia a dia. Aí nós temos o ponteiro dos relógios, telhado da casa, a escada aberta, né? Observe a presença de ângulos nos objetos no interior da sala de aula, em seguida, com o auxílio de uma régua e um transferidor, represente em seu caderno 2 ângulos que você notou. Então, é uma resposta pessoal, né? Vocês podem até ver isso em casa, observar aí, colocar uma observação de onde vocês veem ângulos aí formados na casa de vocês. O esquadro é muito utilizado por marceneiros para obter maior precisão em suas construções. Observe em destaque 2 ângulos que podem ser construídos com esse instrumento. Né? Primeiramente, o ângulo raso e o ângulo reto. Não é isso, gente? São 2 ângulos. Isso. Então, a gente pode botar ângulo raso e ângulo reto. Número 3, nomeie os ângulos com auxílio de um transferidor, determine a medida de cada um. Então, vamos lá. O ângulo A a gente pode chamar de FE ou FG. E qual a medida dele? Alguém mediu aí com o transferidor? Hein, gente? Ninguém mediu? Júnior, tô Gente? sem transferidor. Alguém mediu com o transferidor? Ninguém? Que isso, pessoal? O ângulo EFG tem medida aproximada aí de 68 graus, gente. Brincadeira não, hein? Essa turma está indo de mal a pior. O ângulo B pode ser chamado de L em MN ou N em ML. E a medida dele é de aproximadamente 120 graus. E o ângulo C, RST, eu queria saber o que vocês ficaram fazendo esse tempo todo aí. RST ou TSR, e a medida dele é de aproximadamente 15 graus. Tá? Então, terminamos a página 105. Tem que entrar em outra aula agora, pessoal. Então, quem é que entra aqui agora, depois de mim? Aline. Aline. Aline? Sim. Que horas tem? São 10h16? É. Então, vamos para a página 106 enquanto isso, enquanto a professora Aline não entra. Assim que ela entrar, vocês me sinalizem aí para eu poder sair, tá? Vamos lá. Uma das maiores rodas gigantes do mundo encontra-se em Singapura, na Ásia. A Singapore Flyer tem 165 metros de altura e capacidade para 784 passageiros, que podem apreciar a vista deslumbrante da região. Nessa roda gigante são necessários 30 minutos para dar uma volta completa, ou seja, girar 360 graus. Aí vem a pergunta na letra A. 2 voltas completas correspondem a quantos graus? 720? Então, 360 vezes 2, 720 graus. 720. Graus. B. Um giro de 120 graus corresponde a quantos minutos do passeio?
10 minutos. É 1/3, né? É. 120 de 360 corresponde a 1/3 do passeio. Então, a gente precisa calcular 1/3 Júnior, levanta a folha, por favor. de 30 minutos, assim, Sim. que dá 10 minutos. C. Quantos graus corresponde a 1/4 da volta completa da roda gigante? É só fazer 1/4 de 360, né? 1/4 da volta completa é igual a 90 graus. Certo? Questão 5, com régua e transferidor, construa os ângulos. E aí? Ninguém construiu, foi nada, né? Vocês não estão mole não, hein, gente? E a professora Aline já está na área, não? Não. Não? Pessoal, vocês precisam preencher, fazer essa construção desses ângulos aí. Na próxima aula eu construo com vocês, mas eu quero que vocês tentem fazer. Tá? Sabendo que as retas S e T são paralelas, classifique os pares de retas em perpendiculares ou oblíquas. Vamos lá, as retas R e T não formam um ângulo de 90 graus? Se Sim. elas formam um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. Claro. B, S e Q Oblíquas. são oblíquas. C, Q e T, Oblíquas. oblíquas também. E D, R e S, Perpendiculares. perpendiculares. Aline está na área? Não. Já são 10h20, né? Está no horário da professora. Só aguardar ele entrar, então, para a gente poder dar fim à nossa aula, tá bom? Vai ficar faltando só a página 107 e me lembrem da número 5, a construção dos ângulos, tá? Tentem fazer com o transferidor. Tá bom, pessoal? Quero que vocês tentem. Se não tentar, fica difícil. A Aline deve estar finalizando a aula na outra turma, né?